Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Olha, vamos para a nossa retomada de número 6. Vamos falar de funções oxigenadas, nitrogenadas e vamos falar de isomeria, tá certo? Juntamente, seguindo a ideia de nomenclatura de hidrocarbonetos, para funções oxigenadas, o início da nomenclatura é sempre o mesmo, você muda somente o grupo funcional, tá certo? Primeira coisa, cuidado com a diferença de grupo funcional e função orgânica, tá certo? Função orgânica é o nome, grupo funcional é a região da sua estrutura que classifica aquele composto como pertencente àquela função orgânica, tá certo? Como, por exemplo, a de álcool. Os álcoois, o grupo funcional que representa os álcoois é o grupo hidroxila ligado em carbono saturado. Ácidos carboxílicos, função orgânica. O grupo funcional ao qual caracteriza uma substância, um composto, é uma estrutura, de maneira mais simplista, na classe dos ácidos carboxílicos, é o grupo carboxila, que é um C dupla OH. Então tem essa diferença, fiquem atentos, tá certo? Fala de isomeria. Isomeria óptica é tranquila, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, isomeria cis-trans é específica para hidrocarbonetos, para compostos, né? Que possuem ligações duplas entre carbonos, tá certo? Cuidado com isso. Bom, para começo de conversa, chamei todos de vocês para isso daqui, para isso. Então, vamos falar aqui, então, das nossas queridíssimas funções orgânicas, certo? Bom, funções oxigenadas é aquelas funções, são aqueles grupos funcionais que vão apresentar átomo de oxigênio. Primeiro é o álcool, que apresenta OH, que é o grupo funcional em carbono saturado. Geralmente é um carbono de extremidade de cadeia principal, tá certo? E a nomenclatura termina em ol. Exemplo, né, eles são oriundos de subhidratação de alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos insaturados por dupla ligação. Alcinos, hidrocarbonetos insaturados por tripla ligação. Alcanos, hidrocarbonetos saturados, beleza? Exemplo aqui, ó, peguei um alceno, hidratei, formei um álcool. Exemplo aqui, o álcool mais simples é o metanol, que é um álcool metílico, ele é tóxico, tá certo? Depois o etanol, que é o álcool etílico, nosso álcool combustível na sua forma hidratada, na sua forma nidra, usado para fazer álcool gel e produtos de limpeza. O metanol é um gás incolor muito tóxico, sem cor de chama, usado como combustível na Stock Car. Exemplos de álcoois: propanol, álcool propílico. Quando eu mudo a posição da hidroxila, eu preciso de numerar. Sempre o menor número mais próximo da hidroxila, do grupo funcional. Então, o propan 2-ol, que é o álcool isopropílico. Classificações de álcoois: álcool primário é aquele que está ligado a um único carbono. Álcool secundário, aquele OH que está ligado em carbono secundário. Então, álcool primário é uma hidroxila ligada em carbono primário. E que é um álcool secundário, é o OH, que é a hidroxila ligada em carbono secundário. Que é um álcool terciário, é um grupo OH ligado em carbono terciário, certo? Depois, fenol, é o OH ligado em carbono de benzeno, chamado de hidrox, tá certo? Esse daqui é o nosso queridíssimo fenol, que é o hidroxibenzeno, tá certo? São utilizados como matéria-prima de antissépticos, fungicidas e desinfetantes. São bons bactericidas. Exemplos: esse aqui é o nosso querido 1-hidrox 2-metil-benzeno ou ortocresol. 1-hidrox 3-metil-benzeno, metacresol. Orto e meta são posições importantes para reações. Fixa a posição 1. Posição 1, 2 é orto, posição 1, 3 é meta e posição 1, 4 é para. Tá certo? Esses cresóis aqui são conhecidos comercialmente como creolina. A creolina é um bactericida muito antigo, tem um odor característico de ser derivado de aromático, porque o cheiro é irritante pra caramba. É uma das maneiras que as pessoas encontram aí para evitar que cachorros machos façam urinem em portões de garagem e rodas de automóveis, certo? Segundo grupo, segunda função oxigenada, aldeídos, apresenta uma aldoxila, que é o grupo CHO, que é o sufixo termina em al. Eles são obtidos por oxidação branda de álcoois primários. O metanol, o aldeído mais simples, o metanol, formol, conservante.
Depois o etanal, propanal, 4 carbonos, butanal, beleza? Bem tranquilinho, né? Maravilha. Formol a conservação de peças biológicas e também o desinfetante. Cetona, as meninas adoram acetona, esmalte. Cetona é removedor, tá certo? Ele arranca a tinta, ele queima até o verniz de tinta automotiva, de tão forte que ela é. A acetona, porque a propanona, você não compra mais porque as pessoas usam ela de maneira indevida. Ela é altamente alucinógena, certo? Apresenta o grupo carbonila, que é o grupo CO, e o sufixo é ona. São obtidas por oxidação branda de álcoois secundários. A propanona, que é a acetona. A acetona é um sorvete usado em tinta e esmalte, tinta esmalte. Butanona, a pentandoizona. Pentandoizona, por quê? Ou pentanona 2? Porque no carbono 2 eu tenho o grupo cetona ligado. Bom, a pentanona 3, ou pentan3-zona. No carbono 3 eu tenho o grupo cetona ligado, o grupo carbonila. Beleza? Continuando, um éter apresenta um oxigênio. Nomenclatura de éter, começa aí a delicadeza. Radical menor, oxi, mais radical maior, ano. São obtidos por desidratação intermolecular de álcoois. É uma desidratação entre duas moléculas de álcool, tá certo? Radical menor, oxi, mais radical maior, ano. Como são dois metil, então é o metóx, metano. Então o éter é um oxigênio entre dois carbonos. Aqui, radical menor, oxi, então é o metóx, radical maior, ano. Então é o metóx, etano. Aqui é o etox, etano, porque são iguais. Aqui é o éter comum. Aqui eu tenho o etox. Aqui eu tenho o etox, radical menor, oxi, radical maior, ano. Então é o etox, propano. Tá certo? O éter dietílico, o éter etílico, o éter sulfúrico ou simplesmente éter é utilizado como anestésico local, pois relaxa os músculos, afetando a pressão arterial, pulsação e, como consequência, a respiração. Ácido carboxílico é o grupo ácido da química orgânica. Apresenta uma carboxila, que é um C-OH, e o sufixo começa com ácido e termina com o sufixo oico. São obtidos por oxidação energética de álcoois primários. Oxidação energética é uma oxidação forte. Por exemplo, aqui, ácido metanóico é o ácido fórmico. Ácido etanóico é o ácido presente no vinagre. Ácido butanóico é o ácido butírico. O fórmico é encontrado em formigas, é o veneno delas que causa irritação na pele. O vinagre é o resultado da oxidação do álcool do vinho. E o ácido butírico encontrado na manteiga rançosa. Ácido carboxílico, aqui o ácido hexanoico, que é o ácido caproico. Esses nomes em vermelho são nomes comerciais. É muito difícil de serem cobrados de vocês, mas eles trazem enunciado isso, tá certo? Ácido etanodioico. Etanodioico porque eu tenho dois grupos carboxila. Ácido benzoico, o ácido carboxílico derivado do benzeno. O ácido hexanoico é extraído da urina de bodes e utilizado em cosméticos. Bom, o ácido oxálico é encontrado no leite, que é esse ácido etanodioico. Na sua forma, oxalato, que é o sal, por exemplo, o oxalato de potássio, é o que causa o acúmulo nos rins, que causa o cálculo renal, a famosa pedra no rim. Éster apresenta um grupo C-O carbono, que é derivado de um ácido, que você vai trocar para terminação ato, e de um álcool, que vai trocar a terminação por ila. São obtidos por esterificação, que é a formação de éster, que é ácido carboxílico mais álcool, da éster e água. Exemplo aqui, ácido carboxílico, que é o ácido metanóico, reagindo com metanol, formando aqui um éster e água. Que éster que esse daqui é o etano, vem do ácido etanóico. Então, o etanoato de metila, porque vem do álcool metanol, é o aroma de rum. Esses éteres de massa molar pequena são usados como aromatizantes e flavorizantes. Etanoato de etila, aroma de maçã. Etanoato de isobutilo, aroma do morango, são sintéticos.
Etanoato de pentila, aroma da banana. Os ésteres são são usados como aroma na indústria alimentícia. Etanoato de optila, é o aroma de laranja. Os ésteres de massa molar elevada são gorduras, são os nossos famosos lipídios, completamente apolares e insolúveis em água. Lembre-se disso. A amina apresenta o grupo imino, NH e NH2. Os sulfídeos terminam em amina. Exemplos, são obtidos por eliminação de hidrogênios da amônia. A amônia, NH3, quando ela perde hidrogênios, forma uma amina primária, ligada a um carbono só, ligada a 2 carbonos é uma amina secundária, ligada a 3 carbonos é uma amina terciária, beleza? Então, é o primeiro exemplo aqui, ó, a metilamina, a etilamina, a dimetilamina, tem 2 radicais metil, amina primária, carbono primário, a amina secundária e a amina secundária, beleza? Lembre-se disso. Trimetilamina, amina terciária, propilamina, fenilamina, que é a anilina, é uma amina aromática. A anilina é usada como corante de alimentos, beleza? E as aminas possuem caráter básico, justamente porque seguem a teoria ácido-base de Lewis. Na química orgânica, a teoria mais usada para classificação de ácidos e bases é a de Lewis, tá? Base tem par de elétron disponível, ácido recebe par de elétron, tá certo? O ácido de Lewis geralmente apresenta orbitais vazios, tá bom? A amida vai apresentar um grupo NH, NH2 ligado a um C dupla O, e o sufixo é amida, tá certo? Eles são derivados do ácido carboxílico, né, quando troca o grupo OH pelo grupo NH2. A ureia é uma amida, a etanamida, a propanamida. As amidas possuem caráter básico também por conta da teoria ácido-base de Lewis, que é a teoria do par de elétron. Beleza? Aletos, todo mundo do grupo 17, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles são formadores de sais, tá certo? Os aletos são derivados de hidrocarbonetos a partir da substituição de um ou mais hidrogênios por um aleto, tá certo? Clorometano, dibromometano, perdão, tetraclorometano, CCl4, aqui é um solvente tóxico, triclorofluormetano, que é o freon 11. Os gases freon são usados como propelentes em aerosóis. Isso aqui é proibido, né? Justamente por conta do efeito estufa, tá certo? Eles foram substituídos por outros gases menos tóxicos e menos poluentes para a camada de ozônio, tá certo? Resumindo de função orgânica. Oxigênio de carbonos, é um éter, perdão. CHO é um aldeído. NH2 é uma amina. C-O carbono, C-O carbono é uma cetona, beleza? Recapitulando, oxigênio entre carbonos é um éter. CHO, aldeído, NH2, amina. NH2 seguido ligado a um C-O é uma amida. E um C-O carbono é uma cetona. Outro exemplo aqui, OH ligado e aromático é um fenol. C-O carbono é um éster. C-OH é um ácido carboxílico. Carbono ligado ao OH é um álcool. C-ONH2 é uma amida, beleza? São questões que vocês podem encontrar aí para vocês. Cuidado com enol. Enol é diferente de fenol. Enol é OH ligado em carbono insaturado. Eles são obtidos por hidratação de alcinos, são derivados de hidratação de hidrocarboneto com tripla ligação, tá certo? Isso aqui, ó, é um enol, tá certo? Que é o etanol, é uma hidroxila ligada em carbono insaturado com dupla ou tripla ligação, beleza? Tudo bem? O fenol é específico de um OH ligado a um carbono benzênico, tá bom? Maravilha. Bom, vamos aos nossos exercícios. Eu queria fazer com vocês alguns exercícios, tá certo? Para que a gente possa consolidar isso com total eficiência, beleza? Só uma... Toda vez que aparecer para vocês, isso é uma dica que me levar na cabeça, aparecer um átomo de alguma coisa, né? São sais de ácidos carboxílicos,
são compostos aí que têm um caráter iônico bem pronunciado, tá certo? Porque ele vai apresentar um oxigênio ligado, um oxigênio carregado negativamente ligado a um cátion metálico, geralmente sódio, potássio, alumínio, ferro, mas geralmente é sódio e potássio. Eles são sais de ácido carboxílico, são solúveis em água, tanto por conta do grupo OH, tanto por conta do oxigênio, quanto por conta desse caráter iônico, beleza? Lembrar, quanto mais grupos OH tiver na estrutura, mais solúvel em água ela vai ser, estabelecido por ligações de hidrogênio. Quanto menos grupos OH tiver, menos solúvel vai ser. Os hidrocarbonetos são completamente apolares, tá certo? Lembrem disso aí. Para poder fechar, antes do exercício, é claro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isomeria, tá certo? Trocar uma ideia sobre isomeria, bem rapidamente aqui, sem muita delonga. Isomeria é o fenômeno através do qual dois ou mais compostos apresentam a mesma forma molecular, mas têm propriedades diferentes em função do arranjo geométrico, beleza? Tá vendo aqui? Eu tenho duas substâncias de fórmula C2H6O, mais um aqui é um álcool e aqui é um éter, beleza? Então são mesma forma molecular, mas são substâncias diferentes, com propriedades diferentes, seja física ou seja química, beleza? Isomeria plana, os isômeros podem ser diferenciados pela fórmula estrutural, e a espacial ou a estereoisomeria são diferenciados pelas suas estruturas espaciais. Na espacial entra a geométrica e a óptica, tá certo? A isomeria plana ela pode ser de função ou funcional, entre aldeídos e cetonas, ácido carboxílicos e ésteres, beleza? Ela pode ser de cadeia ou núcleo, entre um hidrocarboneto de cadeia aberta e hidrocarboneto de cadeia fechada, entre hidrocarboneto sem ramificação e hidrocarboneto com ramificação, certo? Desde que apresenta a mesma fórmula molecular. Atente-se para isso. Isomeria de posição, eu troco a posição de um grupo funcional, no caso aqui do álcool, ou troco a posição de uma insaturação, beleza? Ou de uma ramificação, também chamada isomeria plana de posição. A metameria ou isomeria de compensação é um caso especial de isomeria, que nela os metâmeros pertencem à mesma função, têm cadeias iguais, e a única diferença é na posição de um heteroátomo, tá certo? Específica para éter e para ésteres, que são estruturas que apresentam heteroátomo, cadeia heterogênea, lembrem disso, tá certo? A tautomeria ou isomeria dinâmica, ela é um equilíbrio, né, entre duas funções, um aldeído e um enol, e uma acetona e um enol, tá certo? A diferença na posição da hidroxila saturada, tá certo? Que gera um aldeído, e de um carbono localizado no meio de uma cadeia que gera uma cetona, tá certo? Essa é a tautomeria e isomeria dinâmica, certo? Bom, a explicação para isso, né, pode ser através dos conceitos de densidade eletrônica, né? No aldeído você tem o oxigênio muito eletronegativo, arrastando os elétrons, deixando o carbono deficiente, né? Então, é o que você vê aqui, ó, exatamente isso daqui, tornando isso aqui um carbono deficiente em elétrons, uma espécie rica em elétrons pode atacar ele, tá certo? Que é o caso ali que é o caso que nós acabamos de discutir aqui do nosso querido enol, tá certo? Em que essa dupla ligação, que é rica em elétrons, ela é quebrada e é formada aqui para formar o seu enol, para estabilizar esse carbono, e aí um outro hidrogênio do meio se liga a esse oxigênio para estabilizar a eficiência dele, formando um enol. Mas isso não é caso para o vestibular, só para explicar para vocês o que acontece. Isomeria geométrica cis-trans, ela trata de casos onde há diferenças apenas na posição de um átomo em uma estrutura tridimensional, tá certo? Só ocorrem compostos com ligações duplas, tá certo? E deve possuir dois radicais diferentes, compostos cíclicos que possuem dois carbonos com dois radicais diferentes em cada um, e compostos alênicos, que é derivado do propadieno, tá certo? Só um terceiro aqui, mas esse terceiro é muito comum. Os dois primeiros, para hidrocarbonetos simples de ligação dupla e pacíclico, são os mais comuns, tá certo? Aqui eu tenho aqui 1,2 de cloreteno, em que o carbono são os átomos azuis, o hidrogênio são os átomos brancos e o cloro são os cinzas. Se eu tenho os cloros no mesmo hemisfério, eu traço uma linha reta em cima da dupla ligação,
Cloro do mesmo lado é o isômero cis, cloros de lados diferentes é o isômero trans. Lembra, moçada? Padre Marcelo, isômero cis, a esfinge lá do Egito, isômero trans. Lembra disso, tá certo? Faça da sua vida, tá bom? Isso acarreta em propriedades físicas e químicas diferentes, tá certo? Bom, acabamos de falar isso para vocês. Detalhe, no nome eu tenho que colocar o prefixo do isômero, tá? Se ele é cis ou se ele é trans. Lembrem disso, tá certo? Existe uma situação que você pode fazer por massa. Se os de maior massa estiverem do mesmo lado, vai ser o cis. Se os de maior massa estiverem lados opostos, vai ser o trans. Isso é para hidrocarbonetos aí que vão ter esses radicais aí, que são radicais derivados, radicais alquila. Aí você tem que fazer por balanço, tá certo? Bom, aqui um exemplo que você faz por balanço de massa, né? Dois grupos de maior massa do mesmo lado é o cis, lados opostos é o trans, tá certo? Bom, compostos cíclicos, né? Basta você determinar, para determinar quem é cis e quem é trans, é mesmo dos compostos normais. Traça uma linha imaginária entre os carbonos, não tem isomeria, ou seja, tem a dupla ligação, e observe pela prioridade, né? A ligação dupla está aqui, então tem aqui, ó, o cloro, um cloro em cima, um cloro embaixo é o trans, dois cloros do mesmo hemisfério é o cis, certo? Para compostos cíclicos, bom? Isomeria ótica, né? A isomeria ótica, eles têm propriedades químicas muito distintas, como ponto de fusão, ebulição e densidade, no caso dos isômeros comuns, né? Já os isômeros óticos não têm essa diferença, tá certo? Então, as propriedades deles estão evidentemente focadas em propriedades luminosas, propriedades óticas, tá certo? No caso, os isômeros óticos vão desviar um plano de vibração de luz polarizada. Luz polarizada é uma luz que vibra num único sentido, e quando o isômero desvia para a direita, essa luz ele é chamada de destrógeno, e quando ele desvia para a esquerda, ele é chamado de levógeno, tá certo? Eles são opticamente ativos, isso é óbvio, e a mistura deles, que é a mistura racêmica, que é meio a meio de cada um, ela é opticamente inativa, certo? Maravilha. Para ter isomeria ótica, tem que ter um carbono quiral, que é um carbono assimétrico, que é um carbono que tem os 4 ligantes diferentes entre si, tá certo? Isso, eles vão ser a imagem especular um do outro, né? São os enantiômeros, né? Com dimensões diferentes. Basta lembrar que a nossa mão, no caso aqui minha mão esquerda, no espelho, ela é a imagem perfeita da minha mão direita, tá certo? Assim que você consegue compreender que isomeria, beleza? Então, a isomeria ótica tem que ter carbono quiral, carbono assimétrico, em que os 4 átomos de carbono são diferentes entre si, beleza? O Van Torff fala que o número de isômeros ópticos, né, 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais, tá certo? Então, basta a gente fazer essa pequena continha aí, beleza? Então, moçada, a isomeria era isso daqui. Então, não vou entrar muito em detalhes, porque vocês já viram isso aqui, é só para vocês lembrarem na cabeça, tá certo? Vamos rapidamente fazer as questões, né? Vamos lá, pega na página 9, a primeira questão fala o seguinte, ó, associa o composto químico representado na coluna 1 a respectiva função orgânica na coluna 2. Na coluna 1 eu tenho um C-O carbono, uma acetona. O 2 eu tenho um C-OH, é um aldeído. Aldeído é terminal, aldeído é sempre terminal, lembra disso. O início de cadeia principal ao final dela sempre vai ser um aldeído, um C-OH. C-O carbono é um éster. Oxigênio entre 2 carbonos é um éter. E um C-OH é um ácido carboxílico, nos dando como correta a resposta da letra A. Beleza? Na questão 2, a xilocaína é uma substância, ina é derivado de amina. A xilocaína é uma substância sintética muito utilizada como anestésico local em tratamentos dentários. Aquela pastinha branca antes da pasta na gengiva de ficar dormente, aquele xilocaína, e pequenas cirurgias. Observando a estrutura, veja que é uma estrutura mista, porque tem um benzeno, tem o C-N, que é uma amida, e tem um nitrogênio entre carbonos, que é uma amina. Beleza? Então, pode-se afirmar que apresenta função amida e uma amina secundária. Bom, essa amina está ligada a 3 carbonos, então é uma amina terciária, então a letra A não é verdade. A letra B tem função cetona? Não, tem uma função amida, um C-ONH. Letra C, apresenta função cetona? Não. Letra D, é um aminoácido? Não, porque não tem ácido carboxílico, cuidado com isso. Aminoácido
vai ter um grupamento amina seguido de um ácido carboxílico, vai ter um NH seguido de um C dupla OH. Lembrem disso, tá certo? C dupla OH, ácido carboxílico. Letra E apresenta a função amida e uma amina terciária. Letra correta, alternativa E. Continuando, questão 3. A isomeria é o fenômeno pelo qual dois ou mais compostos orgânicos apresentam a mesma composição, mas um arranjo diferente de átomos. Numere a coluna B de acordo com o tipo de isomeria da coluna A. Coluna B, eu tenho aqui um aldeído e um OH, um álcool. Vocês estão vendo que mudou a posição da dupla ligação? Então, uma isomeria de tautomeria, certo? É um equilíbrio. Uma isomeria chamada de tautomérica. 2, eu tenho um éter e um álcool. É uma isomeria de função. A terceira, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia aberta e um hidrocarboneto de cadeia fechada, então é uma isomeria de cadeia. E o último, eu tenho um álcool e um outro álcool aqui, que mudou a posição da hidroxila, então é uma isomeria de posição. Então a sequência ficou 4, 2, 3 e 1, dando como correta a letra A. Próxima questão, questão 4, fala o seguinte: para que a estrutura abaixo indique um composto que tem atividade óptica, ou seja, tem que ter carbono quiral, 4 ligantes têm que ser diferentes entre si, isso. Devemos substituir os grupos R e R' por R e R' tem que ser diferentes de CH3 e de C dupla OH, ou seja, tem que ser diferente de uma metila e de um aldeído. Então, só posso colocar um metil e um propil, dando como correta a letra B de bola, porque os demais vão repetir alguma coisa que já existe nessa cadeia. Então, para ter isomeria ótica, os 4 ligantes devem ser diferentes entre si. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Próxima questão, questão 8 da página 12. O arranjo dos ligantes ao redor do átomo de carbono é tetraédrico. Van Toff falou isso em 1834. Dos carbonos numerados na molécula representada, qual deles corresponde ao carbono assimétrico? O carbono assimétrico ou quiral, a mesma coisa. Os 4 ligantes são diferentes entre si. O único carbono aí que é assimétrico é o carbono de número 3, nos dando como correta a letra C de casa. Beleza? Bom, moçada, as outras questões são bem simples, são semelhantes a essas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar. Consultem o material disponível lá no site do Êxito. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.